Bom dia a todos. 12 de abril, estamos aí ainda, continuamos em quarentena, mas ok, faz parte, né? E meu desejo é que esteja tudo bem com você, esteja tudo bem aí com a sua família, saúde. Se porventura não estiver tudo bem, alguma coisa estiver aí, né, complicada, não desista não, ore ao Senhor, né? Persista, insista, né, na vida. A vida é assim, um grande desafio para todos nós, né? E a Bíblia nos diz que se buscarmos ao Senhor, formos até Ele, Ele nos responderá. Ele é a resposta para tudo aquilo que precisamos, para tudo aquilo que necessitamos. Tá certo? A nossa expectativa é que em breve nós possamos voltar aí às nossas atividades, os nossos cultos presencial aqui, as nossas reuniões aqui no templo. Mas por enquanto que não podemos fazer isso, estamos ainda em reclusão, em quarentena, a igreja continua, a nossa fé continua, obviamente, né? A nossa leitura da palavra de Deus, nossas orações, continua aí nos nossos lares, na nossa casa. Não deixe aí de fazer, não deixe de orar, não deixe de se reciclar, não se desespere, continue firmes. Estamos aí em meio à Páscoa, comemorando aí, né, esse momento tão especial nas nossas vidas, tá certo? Dos três últimos momentos da vida de Jesus, ali já, né, a crucificação, foi morte, o seu sepultamento e a ressurreição. Hoje nós queremos falar sobre Páscoa como ressurreição. A vida de Jesus foi um grande diferencial, né? A morte dele na cruz por nós também, mas aí, se ele não tivesse ressuscitado, seria tudo em vão. Então, a gente vai argumentar e falar um pouquinho a respeito desse assunto. E o tema que a gente sempre escolhe para uma reflexão, nosso tema de hoje eu gosto de temas bem práticos, é ressurreição todo dia, desde já. Acreditando eu, e acredito assim mesmo, que a ressurreição de Cristo, mais ou menos 2000 anos atrás, precisa nos alcançar em todo tempo, em todo momento. E, obviamente, ele morreu por todos e a sua ressurreição, o retorno à vida, deve nos alcançar. Então, o texto de hoje é 1 Coríntios 15, 14, em que Paulo, escrevendo àquela igreja, aqueles irmãos, aquelas pessoas, ele disse assim: olha, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé. Então vamos lá. De todas as festas que os cristãos celebram, sem dúvida nenhuma, Páscoa, e eu friso, ressurreição de Cristo, é a maior delas, pois nós estávamos todos, sem exceção, mortos em nossos delitos e pecados e culpados, e a ressurreição de Cristo, então, desde já, desde sempre, desde o passado, desde que o homem pecou, possibilita a vida a todo aquele que crê. Isso é bíblico, inclusive está em Efésios 2, o versículo 1. Então, de nada adiantaria o seu nascimento, a sua vida, a sua morte no meu e no seu lugar, se Jesus estivesse morto, se ele não tivesse ressuscitado. Toda a esperança teria morrido com ele, seria inclusive, após a sua morte, o fim do cristianismo. Se continuássemos ainda assim insistindo, há mais de 2000 anos, os irmãos do passado e hoje nós também, depois de 2000 anos, veja só, ao longo desse tempo todo, cultuando, adorando, pregando, falando sobre fé, tudo não passaria de um intenso e um imenso velório há mais de 2000 anos, porque estaríamos crendo e pregando num Jesus morto. É isso mesmo. Ao fazer essa reflexão ontem, eu estava pensando e seria realmente, estaremos aí num grande velório há 2000 anos, porque Cristo estaria morto. E, obviamente, Cristo morto, nós também estaremos da mesma forma. Paulo, então, ele escreve aos Coríntios para combater uma doutrina que havia na época, inclusive muitos filósofos, antes dele, antes de Cristo, acreditavam numa reencarnação, alguns deles, mas não acreditavam na ressurreição. Isso também não é bíblico, a questão da reencarnação, porque
Pensando bem, a encarnação é uma grande injustiça, pois eu voltaria aqui para purgar os meus pecados, mas na vida de outro, até mesmo não possibilitando o outro ser ele mesmo. Eu voltaria aqui numa tentativa de melhoramento, e a Bíblia não trabalha com essa vertente. A Bíblia, pelo contrário, diz lá em Hebreus 9, 27, que ao homem foi dado morrer uma única vez e vindo depois disso o juízo. E a Bíblia diz também que cada um dará conta de si mesmo e dos seus pecados. Então cada um tem uma vida só para viver. Pensando sobre isso, sobre todas essas coisas, nós queremos falar então sobre essa ressurreição que nos possibilita a vida novamente. Todos nós então nascemos mortos, nascemos sob pecado, e pecado mata. Por isso, por nós mesmos, nós jamais conseguiríamos viver. Por nós mesmos, jamais nós seríamos livres, a não ser realmente pela ressurreição de Cristo. E Cristo veio então para nos dar vida e vida com abundância. Ele morreu, mas ressuscitou. E nele, a vida, que é um dom de Deus, prossegue. Então a ressurreição é uma grande bênção para nós, pois dá-nos a possibilidade de sermos refeitos e de vivermos todo dia. A vida é um dom de Deus, a vida é um presente de Deus. E a ressurreição é esse presente todo dia. A ressurreição de Jesus, então, vem nos dizer que a morte não roubou a vida. A ressurreição de Jesus, então, vem nos dizer que a morte não frustrou os planos de Deus para o homem, desde sempre. Porque Deus nos fez para viver, Deus não nos fez para morrer. E a ressurreição de Jesus trouxe essa possibilidade a cada um de nós de novo. Por isso, na sequência, nas argumentações de Paulo, lá nos versículos 55 e 57 do capítulo 15, diz o seguinte, ele celebrando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder? Ele diz, o poder da morte é o pecado. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor, que ressuscitou. Jesus está vivo. Deus é o Deus dos vivos. Jesus é o Deus vivo dos cristãos. Nele, então, está a nossa esperança. Tem um hino que nós cantamos muito em nossas igrejas, que é um hino muito eficaz, e cantamos, inclusive, até em velórios, porque quando um crente morre fisicamente, nós acreditamos, se ele tão somente muda de endereço, mas ele continua vivo em Cristo, né? E esse hino que nós cantamos diz assim: porque Jesus vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Então, meu amigo e irmãos, ressurreição todo dia. Ressurreição desde já. Que todos nós possamos entender que a ressurreição, que é todo dia, que viver uma vida velha, jamais, porque nós temos como viver uma vida nova, e isso é em Cristo. E isso nos possibilita, então, a realização de vivermos de uma forma que agrade a Deus e de uma forma que alcance o outro. Quando Jesus nos chama para morrermos por Ele e nele e para Ele, que nós chamamos que é a morte do eu, quando Ele nos chama, então, para essa morte, para nós mesmos, Ele nos chama, então, para vivermos a vida que Deus veio nos dar, que é a vida de ressurreição. Quando nós cremos dessa forma, então Deus derrama uma vida de realizações para nós, ou em nós, uma vida de significado sobre mim e sobre você. E foi para isso que Ele nos fez para viver. Isso sim é que é viver. Quando vivemos assim ressurretos, os problemas que a vida nos trouxer, as dificuldades que nos forem apresentadas, serão tão somente para que a gente possa ressurgir sobre elas e sermos úteis a Deus e à vida e ao próximo. Se você ainda não ressurgiu em Cristo para provar esta vida nova, entregue-se a Ele nesta Páscoa, pois Páscoa, nesse sentido que estamos falando hoje, é ressurreição. Pois Ele entregou a sua vida por você e por mim
em nosso lugar. E o que temos que fazer agora é entregar a nossa a Ele. Agora, se você é como eu, que já entregou a sua vida a Cristo, já ressurgiu nele, agora é hora de nós celebrarmos a Páscoa. De que forma? Ressurretos, vivendo a vida de Jesus, vivendo a vida que Deus nos propõe através de Jesus. É por isso que Jesus, nos seus ensinos, e nós sempre repetimos isso, de uma forma assim, consciente, enfrentando a vida, vendo a vida de uma forma, da forma como temos que viver mesmo, ele disse: olha, eu tenho dito essas coisas a vocês para que vocês tenham bom ânimo. No mundo, vocês irão enfrentar aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus venceu mesmo. Viveu a vida com qualidade que Deus propôs para ele, viveu a vida que Deus quer que nós vivamos. E Jesus veio nos ensinar isso aí. E ele ressurgiu. E nele nós podemos também. Esta é a mensagem. Então, se você é como eu que ressuscitou, vamos viver essa vida. Por isso, não desperdicemos a vida, pois a ressurreição de Jesus a torna preciosa de nós. O que ele propõe para nós é que possamos viver. Eu não sei se você tem vivido nos últimos dias uma desesperança, ou uma vida de morte, ou se os sonhos seus acabou, se não sei como é que está a sua questão de família, até mesmo a questão de saúde, uma doença grave. A Páscoa vem nos dizer que em Jesus é possível continuarmos vivendo aqui e depois. Na verdade, quem está nele não morre, só muda de endereço, como nós falamos. A vida continua. Em Efésios 2:1 diz que ele nos deu vida nele mesmo, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Em Cristo, então, nós temos os nossos pecados perdoados. Isso é Páscoa. Em Cristo, então, nós temos a plena libertação. Isso é Páscoa. Em Cristo, então, nós temos motivo para viver, continuar vivendo e pregando uma mensagem de fé e de esperança. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é em vão. Se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé. Mas, olha, Cristo ressuscitou. Então, a nossa pregação, a nossa fé faz sentido. Meu desejo é que você possa comemorar a Páscoa, mas com vida e não com morte. Meu desejo é que possamos comemorar a Páscoa todo dia, vivendo a vida que Jesus veio nos dar para viver. Então, se é assim que pensamos, e é assim que fazemos, se é assim que entregamos a nossa vida ao Senhor, e eu peço a você que faça também da mesma forma, se você ainda não fez, entregue a sua vida ao Senhor para que possa viver. Se todos nós estamos irmanados e fraternizados nele dessa forma, eu só posso dizer a você: viva a vida dele. E eu posso declarar a todos nós: Feliz Páscoa. Que Deus abençoe a todos. Saúde, um grande abraço.